Bora lá então, meus amores. Essa é uma série de aquecimento para a Semana Artesã CEO. O que é a Semana Artesã CEO? É um evento totalmente online, gratuito, onde eu mostro o caminho para artesãs aumentarem o seu faturamento em R$3.000 ou mais, vendendo o seu artesanato na internet. A Semana Artesã CEO, ela vai acontecer dos dias 11 ao dia 17 de setembro. E para você se inscrever, assim que terminar a live, é só você clicar no link que está lá na minha bio, ou então me enviar um direct que eu envio um link para você, tá? Eu sou Patrícia, artesã e mentora de artesãs, e há 7 anos eu vivo exclusivamente da renda do meu artesanato. Bom dia, Lídia, bom dia, Antônia, bom dia, Rosângela, bom dia, Arlene, sejam todas bem-vindas. O que a gente vai falar hoje na nossa live? Na live de hoje a gente vai chorar juntas todas as pitangas do mundo, porque esse é um problema de todo mundo passa por isso, todo mundo tem essa dificuldade, então a gente vai chorar juntas as pitangas aqui e vamos buscar algumas soluções para poder resolver um dos problemas mais comuns e mais aterrorizantes dos nossos ateliês. Que problema que é esse? É a sensação ou a realidade mesmo, né, de que o tempo não é suficiente para a gente dar conta de tudo que a gente precisa fazer. Então, muitas vezes a gente precisa ser um unibanco 30 horas para poder dar conta de tudo aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Essa é uma realidade quase que de 90% das artesãs, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, senta o dedo nesse coração aí do lado aí, curte a live, reage com a live, comenta na live, compartilha, clica nesse aviãozinho aí, manda para alguma amiga aí para ela vir agora conversar com a gente, tá? E se você quiser ser avisada sempre de todos os conteúdos que a gente posta aqui no perfil todos os dias, depois que acabar a live, vai lá no meu perfil, tem meu nomezinho lá, tem um sininho do lado, clica no sininho e ativa todas as notificações, que daí sempre que tiver alguma coisa boa por aqui, o Instagram vai te avisar e você não vai ficar por fora de nada, tá? Beleza, meus amores? Bora lá então. Bom dia, Nid Olive, bom dia, Paixão Artes, bom dia, Usânia, bom dia, Fran. Sejam todas bem-vindas. Então, bora lá para o nosso assunto. Nós estamos falando hoje sobre gestão de tempo, sobre como organizar melhor o nosso tempo para a gente ser mais produtivo e para a gente não ter esse sentimento, essa frustração de não conseguir fazer nada daquilo que a gente se propôs a fazer no nosso dia, tá? É fato, e vai levantar a mão para mim no comentário quem passa por isso, que 90% das artesãs, elas enfrentam no dia a dia delas esse grande vilão que é o tempo, tá? Mesmo aquelas artesãs que já começaram o seu negócio criativo, já estão tocando seu negócio, já estão um tempo na estrada e tal, que já tem o ateliê como uma empresa, já vivem de artesanato, mesmo essas sofrem com dificuldades na hora que vão gerenciar o tempo, tá? Levanta a mão para mim aqui, quem passa por essa situação pode mandar nos comentários, tá? Por que isso acontece? Porque a realidade de muitas de nós, artesãs, e muitas vezes uma opção de vida, a gente escolhe viver assim, a gente muitas vezes quer viver do artesanato, quer trabalhar em casa, exatamente porque quer ter essa vida, não uma vida sem tempo, mas essa vida de estar dentro de casa, de estar com os filhos, etc e tal. Muitas vezes é uma opção de vida, tá? Essa realidade que a gente tem todos os dias é a realidade onde a gente tem que atender não só as demandas do nosso ateliê, mas também as demandas da nossa casa, as demandas dos nossos filhos. Tem aquelas artesãs ainda que trabalham fora, trabalham CLT e dividem o tempo delas ali com esse trabalho que elas fazem fora, com as atividades de casa e com as tarefas do ateliê, tá? Isso é a realidade de quase todo mundo, tá bom? Com tantas tarefas assim no nosso dia a dia, fica muito complicado a gente manter a sanidade, né, gente? E manter a saúde também. Por quê? Porque a consequência natural dessa correria toda, da gente ficar nessa correria toda, casa, trabalho, ateliê, filho, cachorro, periquito, papagaio, é o estresse. Inevitavelmente, uma hora ele vai bater, tá? Uma hora ele vai bater. Gente, tem hora que eu não enxergo de jeito nenhum.
Roan Menezes, eu vou botar os óculos assim, fica igual aquelas velhinhas. Eu sou artesã, mas também trabalho fora. É a realidade de muitas, Muitas estão fazendo essa transição de carreira, que é largar a CLT para viver só de artesanato e tal. Estão fazendo a transição e ainda tem que fazer essa ponte, trabalhar fora CLT e se dedicar na hora que dá pro artesanato, né? Agora tem outras que é só artesanato, etc e tal. Essa falta de tempo, gente, que a gente tem, ela pode, e não é pode, ela na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, ela afeta negativamente o desenvolvimento do nosso negócio de artesanato. Por quê? Por vários motivos. Só que principalmente porque compromete a nossa concentração. Quando você tem muita coisa para fazer, quando você tem muita demanda e você tem essa sensação de que o tempo não está dando, isso compromete demais a sua concentração. Por quê? Porque você está fazendo o A pensando em B. Você não está concentrada naquilo que você está fazendo. A gente está fazendo uma coisa pensando na coisa que tem que fazer em seguida, ou pensando naquilo que deixou de fazer para trás. Então você não consegue se concentrar, você não consegue focar 100% naquilo que você precisa. Terror isso, se você está começando um negócio artesanal, está começando seu ateliê, está começando a formar uma empresa de artesanato, isso é péssimo, porque principalmente no começo, quando a gente está começando nossa empresa, a gente tem que ter concentração, a gente tem que ter foco, a gente tem que dedicar uma atenção especial a alguns pontos ali que são essenciais, que são cruciais para que aquilo se desenvolva bem. Depois de um tempo, quando as coisas ficam no automático ali, já está sossegado. Tá? Não que você não precise se concentrar também em algumas atividades, a gente sempre tem que estar concentrado naquilo que a gente está fazendo, mas demanda uma concentração, um foco menor do que quando você está no começo, quando você está alicerçando as coisas, tá? O que acontece também? Outro motivo que atrapalha a construção do nosso ateliê. Quando a gente está nessa correria, a gente começa a ter muita dor no corpo. Por que a gente começa a ter muita dor no corpo? Porque a gente fica com uma postura. Muitas vezes você está ali, você está no sofá, você está na cadeira, você está fazendo onde dá, você está fazendo crochê dentro do ônibus, você está fazendo tricô na fila do pão, para poder dar conta de tudo, para poder dar conta de atender as demandas. Então, má postura faz dar dor no corpo. Muitas vezes por causa de noite mal dormida, a gente fica com dor no corpo, a gente fica com problema de saúde. Quando a gente está também com noite mal dormida, na correria, sem se alimentar direito e etc e tal, a imunidade da gente baixa também. A imunidade baixou, qualquer vírusinho que passa no ar, pega, entra correndo dentro da gente, tá? Ontem a Sueli, não sei se a Sueli tá aí já, mas a Sueli comentou ontem, falou assim, eu passo o prazo de 7 dias e tal, e depois eu viro à noite para poder dar conta, tá? Gente, isso não é certo. O certo é você conseguir se organizar para não ter que fazer isso, para você dormir direitinho, o tempo que o seu corpo precisa para descansar, para se restabelecer, para se recuperar, tá? Então, quando a gente está na correria, quando a gente está nessa loucura, que a gente não tem tempo para nada, que a gente tem essa sensação, acontece isso, a imunidade vai lá pro pé, você começa a ficar doente, uma doença atrás da outra, um vírus atrás do outro, uma gripe que não sara, uma tosse que não passa. As noites mal dormidas começam a te prejudicar, prejudica a concentração e arrebenta também esse ciclo vicioso, arrebenta também com a nossa criatividade. E por aí vai, poderia ficar aqui o dia inteiro citando para vocês vários malefícios, vários problemas que o estresse, que essa falta de tempo, que essa correria podem causar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Rosângela falou assim, minha casa não tem criança, mas tenho 4 cachorros e uma parida com mais 4. Jesus, Maria José. Oi, Dê, bom dia. A Lili falou que morre de dor na coluna. A Adri falou na fila do pão. Foi, gente, é a coisa mais natural do mundo, achar o povo na fila do pão enlouquecendo. A Rosângela, eu comecei a ficar até tarde devido a ter pegado uma encomenda em cima da hora. Falei, não vou repetir isso, porque acaba errando e atrapalha. Exatamente, concentração, gente. Você não consegue concentrar. Você fica naquele faz, desmancha, né? Porque você não concentra. Quando chega no outro dia, quando você acorda, você dormiu lá
4 horas, 3 horinhas lá, que foi o que deu para dormir, você vai lá pegar o trabalho de novo, você vê que você errou no pontinho lá embaixo, você vê que você errou em alguma parte ali que é essencial do trabalho, que não dá para deixar passar batido, que você vai ter que corrigir, vai ter que desmanchar para corrigir. Então não é, e aí o que acontece, né? Vai mais tempo embora. Então foi tempo perdido, você ter passado a noite em claro, e vai mais tempo embora para corrigir, né? Então, tendo em vista tudo isso que eu falei para vocês, daí a importância de saber gerenciar o seu tempo. A pessoa que consegue ter essa organização e usar as 24 horas do dia de forma inteligente, de forma produtiva, ela evita todos esses problemas que eu citei para vocês e ainda melhor, consegue ir para a cama sem aquela frustração de ter feito um monte de coisa e na real não ter feito nada. Porque isso é pior ainda, porque compromete a sua sanidade, compromete o seu psicológico. Você deitar todo dia, no final do dia, ficar pensando, frustradíssima, falando, nossa gente, eu corri hoje o dia inteirinho, fiz uma cacetada de coisa, mas não terminei nada, não cumpri nenhuma meta do dia, não realizei nenhuma tarefa 100%. Fiz tudo pela metade, fiz tudo do jeito que deu. Isso é terrível, porque isso desmotiva. Isso desmotiva, vai fazendo com que a gente se sinta incapaz. Dia após dia, tendo essa sensação, você começa a se sentir incapaz. Você fala, não vou dar conta de fazer isso, é muita coisa, eu não vou conseguir fazer, eu vou ter que ficar só na CLT mesmo. Eu não vou poder ficar com artesanato porque eu não vou dar conta de cumprir minhas encomendas, eu não vou dar conta de fazer minhas divulgações. É horrível, isso desmotiva a gente, então não pode, a gente não pode dormir frustrada assim. E aí, quando você vai pensar, o problema, na real, ele não é a quantidade de tarefa que você abraça na sua rotina. O problema está em como você distribui o seu tempo para poder executar essas tarefas. Beleza? É aí que mora o perigo. É aí que está o problema. Você pode abraçar o mundo se você quiser. Você pode pegar quantas encomendas você quiser. Claro, você tem que ter a sanidade ali de pensar no seu tempo de produção, essas coisas todas, etc. Não tô falando disso, mas eu tô falando que assim, o problema não tá na tarefa. A gente muitas vezes põe a culpa na tarefa, a gente põe a culpa no marido, a gente põe a culpa nos filhos, a gente põe a culpa no trânsito, a gente põe a culpa num monte de coisa. E o problema não tá ali, o problema está em como a gente distribui o nosso tempo para poder executar todas essas tarefas que a gente se dispôs. Entenderam? Essa é a gestão do tempo. A Sandra tá falando aqui, quando dá 18 horas eu paro tudo do crochê para eu descansar. Excelente, Sandra. A Mila, eu também sou CLT, então faço uma lista de produtos que eu preciso produzir e divido o tempo ao longo da semana. Sensacional, ótima estratégia também, tá? E a primeiríssima coisa que você vai ter que pensar, toda vez que você quiser desistir de organizar o seu tempo, você pensa assim, a gente é muito assim, né? Principalmente começo de ano, janeiro, né? As decisões de ano novo. A gente pensa muito assim, fala, não, esse ano vai ser diferente. Agora vai ser diferente, eu vou organizar meu tempo, comprei um planner aqui, comprei uma agenda, vou colocar meu mood board, eu vou organizar meu tempo aqui direitinho, vai dar tudo certo, esse ano não vou ficar na correria, vai ficar bonitinho. Aí quando você começa a fazer direitinho ali, chega uma hora que bate aquela vontade de desistir. Eu já expliquei isso para vocês numa outra live, é o nosso cérebro sendo resistente a uma nova rotina. Ele vai tender a te fazer querer desistir. E toda vez que você quiser desistir de organizar o seu tempo direitinho, de seguir aquela rotina de organização do tempo, a primeira coisa que você tem que pensar é que o dia, ele tem 24 horas para você, ele tem 24 horas para o rei da Inglaterra, ele tem 24 horas para o presidente dos Estados Unidos, ele tem 24 horas para todo mundo. E se existem pessoas nesse mundo de Deus que conseguem fazer coisas extraordinárias nessas mesmas 24 horas que você tem, você também é capaz de conseguir fazer. Não que você tenha que sair por aí resolvendo todos os problemas do mundo. O que eu estou querendo te dizer é que tem gente que nessas mesmas 24 horas pega a ponte aérea, faz uma reunião em São Paulo, sai dessa reunião de São Paulo, volta para o Rio, chega no Rio, volta para a empresa, faz uma reunião com os funcionários da empresa, sai dessa reunião. Tem gente que consegue trabalhar em 3, 4 cidades no mesmo dia.
Tem gente que consegue nas mesmas 24 horas que você tem. Então você também é capaz de conseguir, não que você tenha que ficar voando o Brasil inteiro nessas 24 horas. O que eu estou querendo te dizer é que se essas pessoas conseguem fazer isso, você consegue fazer o que você quer fazer, o que você precisa fazer, o que você se dispôs a fazer. Basta saber como organizar o seu tempo e levar isso muito a sério. Até que essa organização ela se torne uma rotina na sua vida, ela se torne um hábito. Quando ela se tornar um hábito, ela vai ficar mais fácil, ela vai ficar natural. Mas no começo você tem que insistir. Você tem que insistir para fazer dar certo, para que aquele hábito seja percebido pelo seu cérebro e o seu cérebro entenda que ele é necessário para a sobrevivência, não só sua, como do seu negócio, de forma saudável. Tá? É assim que funciona o nosso cérebro. Ele tende sempre a oferecer algum tipo de resistência. O cérebro, ele funciona para a gente sobreviver. Qualquer coisa que você faça que seja diferente daquilo que você faz na sua rotina, ele vai entender como uma ameaça à sua sobrevivência. Ele fala, nossa, a menina tá doida. Por que ela tá doida? Desse jeito, que ela tá inventando de fazer esse negócio agora. Ela não tem nada de fazer isso não, gente. Nós estamos sobrevivendo, nós estamos aqui vivendo bonitinho. Dia após dia, tá dando tudo certo. Por que ela tá inventando de fazer esse trem diferente? Então ele tende a fazer você desistir. Ele vai começar a te deixar com preguiça, ele vai começar a fazer você procrastinar, ele vai começar a fazer você sentir que aquilo tá difícil demais, que não compensa, que não vale a pena. Mas você tem que insistir, você tem que ser persistente, você tem que ir lá, tem que fazer, tem que doer. Na hora que aquilo ali começar a fazer parte da sua rotina, o seu cérebro automaticamente vai entender que aquilo é necessário para a sua sobrevivência, aquilo vai virar um hábito e acabou. Ele não vai mais resistir, aquilo vai ser uma coisa natural para você no seu dia a dia, da mesma forma que é você levantar todos os dias e escovar os seus dentes, tá? Vamos ver o que vocês estão comentando aqui. Estúdio resinando. Estou tentando trabalhar na parte da manhã, que é quando estou sozinha. Depois das 18, que é a hora que meu esposo chega e fica com os meus filhos. Uma estratégia interessante. Rosângela, quando trabalho fora, primeiro dia para levantar é difícil. Depois de 2 meses. Exatamente. Academia, gente. Por que muita gente desiste da academia? Porque você começa aí no começo, é difícil, é chato, é complicado, é fora da rotina. Seu cérebro, então, para academia, nossa senhora, ele quer fazer você, ele te prende na cama, para você não ter que levantar cedo para ir na academia. Mas se você for resistente, se você for persistente ali, insistir, depois de um tempo aquilo ali tá natural, você começa até a sentir falta quando você não vai, quando você não faz, né? Então a gente tem que saber dominar o nosso cérebro, tem que saber controlar os nossos impulsos, tá? E agora a gente vai para a parte prática da coisa, caneta e papel na mão, que eu vou passar para vocês algumas estratégias interessantes para gerenciamento de tempo. O que você pode, algumas ideias, tá? Do que você pode fazer para poder conseguir trabalhar melhor o seu tempo. Então bora lá. Tem um cara, esse cara morreu antes de eu nascer, morreu lá em 1969, 68, se eu não me engano, antes de eu nascer. E esse cara, ele chamava Eisenhower, não sei o que, Dwight, não sei o que, Eisenhower, é o sobrenome do nosso colega, tá? Esse cara, por acaso, ele foi presidente dos Estados Unidos, olha para vocês verem. Então, talvez tenha sido daí, dessas obrigações que o cargo impõe, que ele tenha desenvolvido essa teoria de gestão do tempo, que é bastante interessante, é muito usada até hoje por muitas pessoas, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Se vocês tiverem curiosidade, depois joga lá no Google, manda lá, bota o nome do cara lá, Eisenhower, e aí vocês vão poder estudar um pouco mais sobre a teoria dele. Mas eu já vou dar um panorama aqui para vocês, que já vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Qual que é a teoria dele? É uma teoria bem simples, onde você divide as suas tarefas em 4 grupos. 4 grupos. Eles falam 4 quadrantes. Por quê? Porque é como se você fizesse uma cruz no papel, assim, um X, uma cruz, né? Não um X, não, uma cruz mesmo no papel. E aí, cada quadradinho que fica dessa cruz é um quadrante. Então, cada quadradinho desse, dentro de cada um deles, você vai direcionar algumas tarefas específicas, tá? Então, você vai dividir as suas tarefas do dia
em 4 grupos e vai direcionar para cada grupo a energia, a atenção e o tempo que esse grupo demanda, tá? Vamos lá para a parte de exemplo para vocês entenderem um pouco melhor. Então, o primeiro desses grupos é o grupo de tarefas importantes e urgentes. Essas tarefas são aquelas tarefas críticas. É coisa que você tem que resolver ali no ato. É importantíssimo, você precisa resolver e é urgente, tá? São tarefas que demandam atenção imediata. Você tem que focar naquilo ali, você tem que concentrar naquilo ali. E são cruciais para você evoluir, para o seu progresso, tanto pessoal quanto da sua empresa. Você não pode fechar o olho para essas tarefas. Você tem que fazer e tem que fazer urgente, agora. Por exemplo, uma tarefa que é importante e que é urgente, nossa colega acabou de falar aí, a Rosângela, atender o pedido de uma cliente que está em cima do prazo, que está em cima da hora. Você está com um monte de pedido na sua agenda e etc e tal, e tá fazendo tudo direitinho, só que daí aconteceu de um pedido ali tá no osso. Ah, eu tenho que entregar isso daqui depois de amanhã, eu prometi para a cliente que eu vou entregar isso daqui depois de amanhã. Só que, nossa, tá na lista de pedido aqui, o negócio tá apertado e não sei o que e tal. Então, essa é uma tarefa importante e urgente. É muito importante que você cumpra esse prazo, é muito importante que você atenda esse pedido no dia e é urgente, você precisa parar tudo para resolver aquilo ali, senão em 2 dias você não consegue resolver, você não consegue entregar essa encomenda. É urgente, você tem que parar e falar, não, peraí, que isso aqui é urgente. Isso aqui é muito importante, então eu tenho que parar o que eu tô fazendo para poder dedicar uma atenção focada nesse assunto, nesse tema, para conseguir resolver. Então, todas aquelas tarefas do seu dia, da sua semana, do seu mês, depois a gente vai entender melhor isso, que entrarem dentro dessa categoria, você vai colocar nessa listinha de importantes e urgentes. Primeiro passo é sempre fazer essas listas, depois é que você vai organizar isso dentro do seu tempo em si, tá? Outra tarefa importante e urgente, por exemplo, você resolver algum problema técnico de alguma ferramenta sua de trabalho que está atrasando sua produção. Então, por exemplo, galera lá da costura criativa, vocês dependem da máquina de costura. Se por acaso a máquina de costura quebra, aquilo ali imediatamente vira uma tarefa importante e urgente. Porque você precisa, é muito importante você resolver, porque você precisa da máquina para trabalhar e é urgente, você tem que resolver isso ontem, tá? Resolver ontem. Então, vira uma tarefa importante e urgente. Às vezes, resolver um problema de um material, pessoal do crochê. Ah, porque eu recebi uma encomenda assim, assado, mas não estou encontrando na minha cidade aqui no armarinho a linha naquela cor, naquele tom que a cliente pediu. Essa tarefa é importantíssima e é urgente, porque se você não começar a sua produção, você não vai conseguir entregar no prazo. O que você vai fazer? Você vai buscar meios de resolver isso. Vou comprar no online, vou ver com a minha colega lá se ela não tem a cor para me vender, para me emprestar, para trocar comigo por outra cor que interessa para ela. Você tem que resolver isso de forma urgente, tá? Ou muitas vezes acontece o problema, não necessariamente no nosso ateliê, mas na nossa casa. Então, você tá lá de boinha na sua casa, tá tudo indo bem, tá tudo certo, de repente estoura a válvula do vaso sanitário. O vaso sanitário entope. Acontece um problema elétrico, acontece alguma coisa na sua casa ali, que você não está conseguindo usar energia elétrica na sua casa. Isso é um problema importante, é uma tarefa importante e urgente de ser resolvida. Você tem que correr atrás do encanador, você tem que correr atrás do eletricista para resolver aquilo ali para você. Tá? Não tem como você adiar os problemas, as tarefas importantes e urgentes não podem e não tem como você adiar, tá? Você tem que fazer, beleza? Segunda categoria de tarefas, de acordo com o método lá do Eisenhower. Tarefas importantes, mas que não são urgentes. Essas tarefas aqui são as tarefas estratégicas que a gente fala. Tarefas estratégicas são coisas que são extremamente importantes, precisam ser feitas, precisam de atenção, precisam de tempo para serem realizadas, mas elas não são tão urgentes assim. Você não precisa parar tudo que você está fazendo para poder resolver, tá? Você não precisa resolver de forma imediata como as anteriores.
Então, essas tarefas aqui, elas são importantes por quê? Porque elas são essenciais para que você consiga conquistar os seus objetivos a médio e longo prazo. Sem elas, muito dificilmente você vai conseguir conquistar esses objetivos de médio e de longo prazo, principalmente aqueles relacionados à construção e à evolução do seu ateliê. Então, por exemplo, um exemplo dessa tarefa, você precisa criar uma variante ou você precisa criar um novo design, um novo desenho, uma nova estética para um produto que você tem no seu ateliê, para você poder lançar uma coleção futura. Isso é essencial para o seu ateliê crescer. Você precisa ter esses lançamentos de coleção de tempo em tempo, você precisa renovar os seus produtos, você precisa criar variantes. As minhas alunas, elas conhecem o ciclo de vida do produto, elas sabem que chega uma hora que estaciona as vendas daquele produto e que obrigatoriamente elas vão ter que criar variações para aquele produto continuar sobrevivendo. Então, isso é essencial, você precisa fazer isso. Só que você não precisa parar tudo para poder resolver. Você consegue organizar isso dentro de uma agenda de forma que você faça nos momentos que sejam mais adequados. Mas é importante, você tem que fazer. Outro exemplo, planejar suas atividades de marketing. Planejar suas atividades de divulgação dos seus produtos. Vou fazer story, vou fazer reels, vou fazer feed, vou fazer live, vou fazer story shop, vou fazer live shop. O que eu vou fazer para poder divulgar esses meus produtos? Vou participar de feira. Importantíssimo, importantíssimo. Você precisa ter a sua organização para conseguir divulgar seus produtos, suas vendas na hora certa para as pessoas certas, porque senão depois você perde o timing das coisas. Aquela data sazonal, Natal passa, o Dia das Crianças passa, você não vendeu nada porque você não se organizou para fazer esse planejamento. Então é super importante, mas não é também uma coisa urgente de resolver. Outra coisa, organizar o seu espaço de trabalho para melhorar a sua produtividade. Nossos ateliês, a gente sabe que ali, nossa senhora, parece esses dias meu filho estava estudando folclore na escola, né, porque agosto agora tem o mês do folclore e tal, e aí eles fizeram lá o redemoinho do Saci. Então, nosso ateliê às vezes parece o redemoinho do Saci, né, parece que o Saci passou ali, ó, fez aquele redemoinho, as coisas ficaram tudo doidas ali e tal, e é assim que é mesmo. E é importante demais que a gente consiga manter esse ateliê organizado. Por quê? Para ter mais produtividade. O nosso espaço de trabalho ele tem que estar organizado minimamente para garantir maior produtividade. Por que ele garante maior produtividade? Porque as coisas vão estar mais fáceis, as coisas vão estar à mão, a gente não vai perder tempo procurando material, a gente não vai perder tempo desviando de caixa, desviando de coisa que está no caminho, de material que está no caminho. Então, precisa estar organizado. Super importante, mas também não é urgente. Você pode separar um fim de semana, um dia da semana, fazer essa organização a cada 15 dias, mas essa organização ela tem que acontecer. Outra coisa muito importante, mas que não é urgente, fazer um curso online, tanto para aprimorar suas habilidades dentro do artesanato, a sua técnica, quanto para aprimorar aquelas partes ali dentro do seu ateliê que você não tem domínio ainda, que você não tem controle ainda. Quanto mais domínio você tiver das coisas, quanto mais controle você tiver das coisas, mais fácil vai ficar para você, mais tempo você economiza. Você não vai perder mais tanto tempo assim fazendo planejamento de marketing. Você já sabe como é que faz, você fez um curso para isso. Você não vai perder tanto tempo assim pensando qual que é a melhor forma de organizar o seu ateliê. Você fez um curso para isso. Você fez um curso de técnica que vai deixar sua técnica ali com uma estética mais bonita e mais interessante, ou às vezes mais rápida de fazer, mais prática de fazer. Então é importantíssimo também se capacitar cada dia mais. É urgente? Não é urgente, você não precisa parar tudo que você está fazendo para correr atrás de um curso agora, mas você tem que se planejar, você tem que se programar para que isso aconteça, porque se isso não acontecer, dificilmente você vai conseguir evoluir dentro do seu ateliê, tá? Terceiro grupo de tarefas são aquelas tarefas que são urgentes, mas que não são importantes. Muita atenção aqui agora nessa definição. Elas são urgentes, mas não são importantes. Que tarefas que são essas? São aquelas tarefas que você pode delegar para que outra pessoa faça para você, ou que você pode mesmo eliminar da sua vida, tá? Porque elas não são importantes.
e muitas vezes elas ficam ali no urgente, ali causam uma certa urgência, mas não são importantes, e a gente começa a demandar uma atenção que não necessariamente seria aquilo que essa tarefa precisa, tá? Então, nesse quadrante aqui, são aquelas tarefas que elas são urgentes, mas elas não têm um impacto significativo nenhum nos nossos objetivos de longo prazo. Não é resolvendo aquela tarefa ali que você vai conseguir conquistar os seus objetivos, é o contrário da anterior. A anterior você precisa resolver, porque senão você não alcança sua meta, seu objetivo de jeito nenhum. Você precisa resolver aquilo ali, precisa achar um tempo ali na sua agenda, no seu planner ali, para resolver. Essa aqui é o contrário. Você resolver aquela tarefa não significa que você vai conquistar os seus objetivos, ela não é essencial, tá? Então, por exemplo, responder e-mails, aqueles e-mails que não são importantes, tá? Responder esses e-mails não vai fazer diferença nenhuma. Você parar o seu dia e falar, nossa, eu tô com uns e-mails ali para responder, não sei o que e tal, aquele e-mail é importante? Não, não é importante, tá? Mas ele tá me acumulando ali, eu não gosto de ver notificação, responder mensagem do WhatsApp, né? Hoje em dia é o WhatsApp, nossa, eu tenho pavor de ver notificação de WhatsApp ali, eu preciso responder esses WhatsApp, mas às vezes ali é coisa que não é importante você responder. Você não precisa parar o seu dia, dar um tom de urgência para isso, para poder resolver. Você pode fazer isso numa outra hora, você pode fazer isso num outro momento. Se você ficar parando o seu dia para resolver essas tarefas que são urgentes, mas que não são importantes, você pode ter problemas na evolução do seu ateliê em vez de ter solução, tá? Então, responder e-mail, responder mensagem de WhatsApp não é importante, muitas vezes. Só se for uma coisa extremamente importante, aí ela vai para um outro quadrante, ela vai para uma outra categoria de tarefas, tá? Por exemplo, responder cliente é uma coisa importante. Responder, às vezes, um fornecedor é uma coisa importante. Mas responder sua tia, responder sua cunhada e etc e tal, sobre a festa que vai ter no fim de semana, não é importante. Você pode fazer isso num outro momento. Você não precisa parar o seu trabalho, não precisa encaixar isso na sua agenda para poder fazer, tá? Outra coisa também, você atender telefonema que não é urgente. O povo da Claro tá lá te ligando, o povo da Vivo tá te ligando. Você tá vendo no seu celular que tá aparecendo lá o 3030, que é dessas empresas, que é do banco lá que quer que você abra uma conta, que é do povo da Vivo que quer te oferecer um pacote mais caro, que é o povo da Claro, que é o povo da Sky, que é o povo de sei lá quando. Você tá vendo, tá aparecendo ali no seu celular o 3030, que hoje é obrigatório eles colocarem, apesar de muitos não colocarem, né? Não precisa atender, gente. Tem gente que tem paranoia, a pessoa precisa atender todos os telefonemas do mundo. Precisa atender todo mundo. Meu pai é assim. Meu pai e minha mãe, até hoje, eles têm em casa telefone fixo. Eles não abrem mão do telefone fixo deles de jeito nenhum. Até porque meu pai não gosta de celular, ele não mexe com celular, ele é totalmente resistente às tecnologias. Então, eles têm telefone fixo. Só que no telefone fixo, eles têm o identificador de chamadas no telefone fixo também. Tem lá o aparelhinho que identifica. E mesmo assim, meu pai atende todas as ligações, mesmo sabendo. Às vezes ele chega lá, ele olha o identificador, ele mesmo fala antes de atender. Ele fala assim, isso aqui é o povo oferecendo tal coisa. E ele vai lá e atende. Entendeu? Tipo, tudo que a gente quer quando a gente tem um identificador de chamadas, quer saber quando não precisa atender, quando é esse povo chato ligando, para você evitar de atender, para economizar o seu tempo, porque esse povo fica, né? Eles têm um protocolo a seguir. Outro dia eu entendi como é que funciona, fiquei até com dó dos telemarketing. Mas eles têm um protocolo que eles são obrigados a seguir ali, eles têm que seguir aquele discurso inteirinho e tal, não pode economizar nas palavras ali, e eles ficam aquele tempão. Então, por favor, gente, não sejam como meu pai nesse quesito. Viu que o telefone é uma ligação que não é urgente, não precisa atender, deixa tocar, põe no silencioso, põe no vibra, põe em outro tipo de situação. O meu, por exemplo, ele fica no silencioso, meu telefone é 100% no silencioso ali, eu tenho que estar com ele perto para ele piscar para eu entender que tem alguém ligando, que é exatamente para não me incomodar. Depois, lógico, de tempos em tempos eu dou uma olhadinha ali, vejo que às vezes tem algum telefonema importante que alguém ligou e você não atendeu, você precisa retornar essa ligação e tal, mas o que não é importante, você não precisa demandar tempo para isso, tá? Outra coisa, são tarefas domésticas triviais que podem ser adiadas sem problemas,
tá? Gente, não tem necessidade de fazer faxina de sábado todo dia na casa. Não precisa ficar varrendo, passando pano, tirando pó, lustrando a prataria. Todo santo dia. Tem gente que mora só ela e o marido e a pessoa é psicopata. Ela fica ali todo dia limpando, lustrando, polindo, puxador de guarda-roupa. Entendeu? Tem coisa que não precisa, você tem que se libertar disso. Você tem que se libertar disso. Agora, se você não consegue se libertar disso, se você acha que isso é essencial na sua vida, delega essa tarefa para uma outra pessoa, se você puder. Se você puder contratar uma diarista, puder contratar uma pessoa que vá na sua casa de 15 em 15 dias, uma vez por semana que seja, para poder fazer essas tarefas para você e depois você só faz manutenção. Tem gente que é psicótica nisso, a pessoa fala que não tem tempo para nada, mas quando você vai ver ela na vida da pessoa, na casa dela, ela tá demandando uma atenção e uma energia ali para limpar a janela com cotonete, que não seria tão essencial assim na vida dela. Muito pelo contrário, a partir do momento que ela decidiu, vou ter um ateliê, quero viver de artesanato, se você tá perdendo seu tempo com esse tipo de detalhe, dificilmente você vai conseguir andar. Dificilmente você vai conseguir evoluir dentro dessa meta que você colocou dentro desse seu objetivo. Então, comecem a enxergar essas tarefas domésticas de uma outra forma. Tentem ser práticas no dia a dia de vocês, tá? Tem gente, por exemplo, que é assim, tem lá a máquina de lavar roupa, aí tá, minha mãe, por exemplo, minha mãe agora comprou uma máquina nova, mas antes ela tinha 2 máquinas de lavar roupa. Ela tinha o tanquinho e ela tinha a máquina de lavar roupa. Então, ela batia a roupa primeiro no tanquinho, porque ela não confia na máquina. Batia primeiro no tanquinho, tirava aquela roupa. E assim, gente, não é roupa. Meu pai não trabalha na roça, não. Meu pai é aposentado, ele fica o dia inteiro dentro de casa, fazendo coisinha de casa, assistindo a televisãozinha dele, tirando os cochilos dele. A roupa dele é suor do corpo. As roupas dele são impecáveis, não tem uma manchinha, não tem terra, não tem nada lá em casa, não tem terra, onde minha mãe mora. Pro meu pai andar na terra e falar, sujou a barra da calça com terra, não tem. E minha mãe é a mesma coisa. A sujeira da roupa é suor do corpo. Ela batia nessa máquina, tirava dessa máquina, torcia na mão, tudo no tanque, tirava dali, jogava na máquina de lavar roupa e lavava de novo. Na máquina de lavar roupa. Vocês estão entendendo? Então, isso é mania. Isso é mania da pessoa. Não tem necessidade disso. Não precisa disso. Mas a pessoa tem aquela mania daquele tempo em que não existia máquina de lavar roupa e que ela lavava a roupa no tanque, no batedor. Pá! Pá! Batendo roupa no batedor. Estendendo plástico, lona ali no quintal para poder botar a roupa para coarar no sol. Isso é a realidade da minha mãe quando ela era adolescente. E até hoje ela acha que isso é necessário. Que se não for dessa forma, a roupa não fica limpa. Tá? A Lília tá falando, é Lília, né? Eu fico falando Lili. É Lili mesmo, Lili Artes. A Lili tá falando, minha mãe era assim. Então isso é mania. A Rô Menezes aqui tá falando, minha mãe, o tanquinho e a máquina. Achei que era só a minha, que era assim. Não é, gente, é porque no tempo delas era assim. No tempo delas não existia máquina de lavar. Elas não conseguem acreditar que a máquina de lavar roupa dá conta. É lógico que se o marido trabalha na roça, o filho trabalha na roça e volta com a roupa cheia de barro na obra, né? Meu marido trabalha na obra, meu filho trabalha na obra, não sei o que e tal. Chega em casa com aquela roupa com um pedaço de cimento, você tem que sim levar no tanque, resolver aquilo ali antes de jogar na máquina. Mas, né? Então, prestem atenção nisso, prestem atenção nas tarefas domésticas de vocês, aquelas que vocês podem eliminar. Não cultivem essas manias, gente, porque a gente vai ficando velha, essas manias elas vão ganhando um turbo. Quanto mais velha a gente vai ficando, se você tem mania agora, você vai ficando velha, essas manias elas vão ganhando uma potência, elas vão ganhando um poder ali que vai piorando e depois você não consegue resolver mais, tá? Então não cultivem essas manias, já corta na raiz. Já presta atenção agora, faz uma lista do que você faz aí, observa com esse outro olho, com essa outra perspectiva, para ver aquilo que você pode eliminar e o que você não puder eliminar, que você pode delegar. Tá? Você pode delegar, às vezes, para sua filha te ajudar a fazer, para o seu filho te ajudar, se você não tem condição de pagar uma diarista, para o seu marido te ajudar,
tá? Meu marido lá em casa lava a louça da cozinha e faz outras coisas também, limpa a garagem, limpa o carro, etc e tal. São combinados que a gente fez ali, você pode fazer na sua casa também. A Lília falou, meu nome é Lília. Eu vou aprendendo os nomes com o decorrer do tempo, viu, Lília? Vai me falando sempre que eu vou aprendendo os nomes, tá? A Adri tá dando risada aqui, a Fran falou aula maravilhosa. Outra coisa, gente, que é urgente, mas não é importante, atender as interrupções não críticas durante o tempo de trabalho. Você tá ali trabalhando, aí chega alguém ali, seu marido, por exemplo, te chama, fala, meu bem, tem como você vir aqui pra você dar uma olhadinha no negócio aqui? Aí você vai lá ver o que é, ele quer que você veja um vídeo engraçado que ele achou lá no YouTube. Gente, pelo amor de Deus, isso aí você tem que deixar. Eu falei, meu bem, pelo amor de Deus, não me chama pra isso não. Não me chama pra isso, eu tô trabalhando, eu preciso de concentração, eu preciso de foco. Então não me chama que eu não vou vir. Se você me chamar de novo pra vir ver vídeo do YouTube, pra vir ver vídeo engraçado aqui que você viu, eu não vou vir. Agora, se o menino tá morrendo, se o menino comeu uma peste de leco, tá engasgando, tá morrendo, aí sim você pode me chamar. Só se estiver morrendo. Se não estiver morrendo, por favor, não me chama. Tá? A Lélia tá falando que essa aula tem que ser assistida novamente com o caderninho na mão. Vocês não estão com o caderninho, gente? Cadê o caderninho? Caderninho é obrigatório. Todo dia, 7 horas da manhã, vocês têm que estar com o caderninho aí para anotar as coisas. Mas assiste de novo, sim. Assiste várias vezes e compartilha com as amigas, tá bom? E o quarto quadrante ali, a quarta lista que a gente vai fazer de tarefas. A Fátima tá aqui, meu esposo faz isso toda hora. Eu sei, Fátima, o meu faz também. Tá? O meu faz também. Às vezes ele dá uns gritos lá da marcenaria. Meu bem, vem aqui me ajudar. Aí eu chego lá, falo, o que você quer? Falo, me ajuda a empurrar essa madeira aqui pra lá, não sei o que e tal. Você vai ver, eu não faço o mínimo esforço. Esforço zero, ele só quer apoio moral. De vez em quando eu dou uma moral pra ele, mas na maioria das vezes a gente tem que dar apoio moral quando pode, né? Quando você tá com tempo sobrando. Agora, a Lília, igual meu marido, eles são assim, eles querem, na verdade, atenção. São pior do que criança, mas aí a gente tem que... Quando a gente não pode, quando você está resolvendo aquelas tarefas que são importantes e urgentes da primeira lista, você tem que deixar muito claro que você não pode ser interrompida. Agora, quando você puder, problema nenhum, vai lá dar uma moralzinha e tal. Beleza. A Lélia falou que ela tá costurando o amigurumi agora, por isso que ela não pode anotar as coisas no caderninho. Então assiste depois, viu, Lélia? Assiste depois e anota. Ah, Lélia, às vezes eu fico irritada com ele por causa disso. Ah, Fran, vou colocar essa aula pro meu esposo. Coitado dos maridos. Eu tenho minhas alunas do presencial aqui que eu mando áudio para elas. Elas são minhas alunas no presencial, a gente conversa no presencial, mas eu mando áudio para elas direto de algumas coisas que elas precisam observar. As minhas alunas CEO do curso também, que fazem o curso comigo, Artesã CEO, elas sabem disso, que de vez em quando eu mando uns áudios, eu vejo alguma coisa, eu lembro delas, eu mando no WhatsApp lá para elas darem uma olhada, eu marco elas no Instagram. Então, direto, eu estou em contato com as minhas alunas. E as minhas alunas do presencial, tem algumas que falam assim, nossa, meu marido não aguenta mais ouvir sua voz. Ele falou outro dia, falou assim, gente, você escuta essa menina o dia inteiro. Eu falei, pois é, eu mando os áudios, eu mando lá para escutar, os maridos já tudo me conhecem, tá? Então, bora lá. Nossa quarta lista de tarefas aqui são as tarefas que não são importantes e que não são urgentes. Que tarefas são essas, gente? São aquelas tarefas que você tem que evitar, que você tem que riscar da sua vida, tá? Porque elas só vão te atrapalhar, elas não contribuem em nada com a evolução do seu ateliê, elas não contribuem em nada com a sua evolução pessoal, elas só atrapalham. Então a tarefa é coisa que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, que você tem que definitivamente riscar da sua vida, tá? Por exemplo, ficar o dia inteiro procrastinando em rede social sem um objetivo, sem um propósito, sem um objetivo definido. Uma coisa é você entrar na rede social com objetivo. Ah, eu vou entrar aqui no Instagram, vou dar uma zapeada aqui e tal, porque eu tenho que responder meus seguidores, eu tenho que responder os meus clientes, eu tenho que fazer o meu post do dia. Isso é objetivo. Isso aí contribui, você precisa fazer, você precisa estar ali, tá? Agora, para ficar rodando à toa, vendo meme, vendo treta, o povo brigando ali nos posts por causa de política, de futebol, de novela, de BBB, o escambau, isso daí, gente, você tem que riscar da sua vida. Esse tempo que você tá perdendo ali, e muita gente reclama que não tem tempo para fazer as coisas no dia, mas na hora que você vai ver, a pessoa passa umas 2 horas do dia ali, ó, rodando timeline de Instagram. Outro lugar também que é o campeão, talvez, das artesãs, de perder tempo quando você entra lá sem objetivo, sem propósito.
Pinterest. Quem conhece Pinterest? Quem sabe do que eu estou falando aqui, levanta a mãozinha nos comentários e eu duvido que vocês conseguem se controlar quando vocês estão lá dentro. Essa ferramenta, gente, é uma ferramenta importantíssima para o nosso ateliê. É uma fonte de pesquisa maravilhosa. Só que você tem que entrar lá dentro com um propósito, com um objetivo. Tá? Você tem que entrar dentro de um Pinterest não para ele sugar a sua alma e te manter prisioneira ali durante 3, 4 horas do seu dia, não. Você tem que entrar ali dentro com um objetivo. Ó, eu vou entrar no Pinterest porque eu preciso pesquisar uma paleta de cor aqui. Porque eu preciso pesquisar uma referência aqui de uma coleção nova que eu tô fazendo. Pesquisa o que você tem que pesquisar, gente, e sai correndo. Porque aquilo ali tem poder. Aquilo ali é igual quem assistiu O Senhor dos Anéis. Agora, essa semana eu tava assistindo O Senhor dos Anéis com o Lorenzo. E o filme é infinito, né? Ele tem acho que quase 4 horas de duração. Então a gente tá vendo em partes. Cada dia a gente vê 1 horinha ali para ver o negócio. E o tal do anel, gente, o tal do anel, ele tem um trem lá que é um poder, quem já assistiu, que quase que hipnotiza, tende a puxar as pessoas, né, para aquele poder maligno ali do anel, aquela coisa toda e tal. As pessoas têm que ser muito fortes, têm que resistir. E Pinterest é assim, tá? O Instagram a gente até consegue resistir, mas o tal do Pinterest, pelo amor de Deus, gente, se contenham. Se contenham, entra aí com propósito, entra com objetivo, cumpriu o propósito, cumpriu o objetivo, se contenha, segura o dedinho, não deixa procurar outras coisas, não deixa entrar em outras coisas, porque aquilo ali é um universo de onde a gente não consegue sair mais, tá? Outra coisa que não é urgente, muito menos importante, que você tem que riscar da sua vida, ficar assistindo televisão, assistindo série de Netflix durante o seu horário de trabalho. Ah, eu vou ali só dar uma relaxadinha. Nossa, tô tão cansada. Eu fiquei aqui hoje o dia inteiro fazendo essa encomenda aqui que eu preciso entregar depois da manhã. Lá no urgente, importante, né? Eu preciso entregar esse aqui depois da manhã. Gente do céu, mas você tá acabando comigo. Tá me cansando tanto que eu preciso pensar em outra coisa. Eu vou levantar, eu vou ali tomar uma água, vou tomar um cafezinho e tal. Aí vai lá, faz o café, pega um pãozinho na chapa ali, bota ali no pratinho junto e tal. Aí enquanto eu como, eu vou assistir um Game of Thrones aqui. Vou assistir uma sériezinha aqui no Netflix enquanto eu tô comendo, só para distrair minha cabeça, para eu pensar em outra coisa. E aí quando você vai ver, gente, vai fazer 4 horas que você tá sentada ali assistindo a temporada inteira, sem fim, porque te interessou. Tá? Então, no seu horário de trabalho, problema nenhum, você precisa levantar de tempos em tempos para tomar um cafezinho, você precisa levantar de tempos em tempos para ir no banheiro, gente. Se você não for no banheiro, você vai ter infecção, tá? Então, levanta de tempo em tempo, faz isso sim, isso é importante, mexer a musculatura, botar o sangue para circular, mas não para na frente da bendita da televisão, porque se você parar, você não sai mais. Tá? Se você tem esse hábito, elimine esse hábito da sua vida, porque isso daí pode comprometer o seu negócio, pode comprometer a sua vida. A sua falta de tempo, ela tá aí. Tá? A Lília falou, eu perdi o interesse pela TV, só meu marido que assiste. Pois é, TV, e aí você pode incluir vídeo de YouTube, às vezes a gente entra em vídeo ali das crocheteiras, das tricoteiras, costureiras fazendo coisa ali, fica infinito, de um você vai passando pro outro e vai salvando aquele monte de vídeo, ficar salvando molde, ficar salvando receita que você nunca vai fazer. Tudo isso é coisa que não é nem importante nem urgente, você tem que riscar da sua vida, porque pode ser aí que o seu tempo está sendo sugado. São nessas atividades que o seu tempo é sugado e que fazem com que no final do dia você tenha essa sensação de que não conseguiu fazer nada, tá? Outra coisa, limpar a janela com cotonete, que eu já acabei de falar no anterior, mas que aqui essas tarefas de limpeza extremamente detalhadas, gente, que não é prioridade, que não precisa, que você não precisa fazer todo dia, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, tá? Risca isso da sua vida, larga de ser maníaca de limpeza, tá? Só faz o que é mesmo necessário para a saúde sua e da sua família dentro da casa. O que não for extremamente necessário, o que for detalhezinho, o que for coisinha, ficar lá cavucando bibelô com palha de dente com algodãozinho na ponta, por favor, tá? Por favor, joga esses bibelô na água ali, dá uma mexida ali, pronto, põe para secar no sol e volta para a estante. Mas pelo amor de Deus, tá? Acho que isso já ficou claro para vocês. Outra coisa muito importante, ficar fofocando com as vizinhas na porta da casa, ficar fofocando com as amigas no WhatsApp, ficar conversa que não agrega valor, conversa que não é importante nem para você pessoalmente e nem para o seu ateliê. Evita, gente, elimina.
Elimina. Ah, mas a minha cunhada me chama no WhatsApp, ela fica conversando o dia inteiro, ela não tem limite, não tem hora. Deixa ela no vácuo. Você não tem obrigação de responder. Deixa ela lá no vácuo, sabe, um tempinho. Deixa ela uns 2, 3 dias ali no vácuo, ela vai entender. Ela vai entender. Depois você fala com ela, fala assim, ó, desculpa que eu não te respondi na hora, sabe por quê? Porque eu tava trabalhando. Porque eu tinha uma encomenda importante para resolver ali, para fazer, e eu não pude te responder naquela hora. Nossa, tô com a agenda cheia no ateliê, tô com um monte de coisa pra fazer no ateliê, eu não consegui te responder. Eu até vi que você mandou mensagem, mas não deu para eu te responder naquela hora. Tá? Então, presta atenção, gerencia bem isso daí. Aos poucos você vai ver que essas pessoas que ficam ali só te chamando para conversar à toa, papo furado, papo fiado, né? Quando meu pai fala, elas vão começar a evitar você, elas vão procurar outra pessoa para alugar. Tá? Não se envolva nisso. Não perde tempo conversando horas e horas e horas e horas e horas com alguém na porta de casa, com alguém na rua. Encontrou a pessoa e fala, mas conversa. Uma coisa é você ver uma pessoa que faz tempo que você não vê, você vai trocar ideia e botar o papo em dia. Outra coisa é você começar a entrar em assunto que não agrega, que não faz sentido, em fofoca, em coisa, desnecessária, conversar da novela, da atriz. Gente, pelo amor, tá? Elimina isso da sua vida, vocês vão ver que é uma bênção, é uma graça divina quando a gente consegue eliminar essas coisas da vida da gente, o tanto que o serviço rende, o tanto que as coisas funcionam, o tanto que as coisas acontecem. Tá? Rosângela falou que tá pausando de novo. Para você está também, gente? A Lélia falou aqui, assisto as séries bem leves dublada quando crocheta já com a receita pronta. Isso aí é uma estratégia. Ou então assistir cursos, né? Eu costumo fazer isso. Eu boto o fone, às vezes eu ponho o fone, eu fico ouvindo as aulas dos cursos que eu faço e tal, enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô fazendo minhas coisas ali e tal. Se eu preciso parar alguma vez, a Pedras Preciosas falou que sim, que travou 2 vezes, a Eusânia falou que não. Me ajuda aí, viu, gente? Vai mandando. Se travar para todo mundo, Lídia também me manda no WhatsApp aqui que eu vou saber, tá? Mas, enfim, quando você vai usar essa estratégia, o que você tem que fazer? Você vai priorizar as suas tarefas. Então, aquelas tarefas que estão lá no quadrante 1, que são as importantes e urgentes, você vai executar essas tarefas de forma urgente, de forma importante. Você vai imediatamente resolver esse problema. Aquelas que estão no quadrante 2, você vai dedicar um tempo significativo para essas tarefas, porque elas são importantes, mas elas não são urgentes, porque elas têm um impacto duradouro nos seus objetivos, elas estão diretamente relacionadas com o sucesso do seu ateliê. Você precisa fazer, mas não é urgente, tá? Então, dedique o tempo que essas tarefas merecem, cada uma delas. No quadrante 3, são aquelas tarefas que são importantes não, que são urgentes, mas não são importantes. Então, você vai tentar minimizar, diminuir a quantidade de tempo que você gasta nessas tarefas. Como você vai fazer isso? Ou você vai eliminar aquela que não precisa, ou então você vai delegar aquelas que você não tem como eliminar, tá? E por último, no último quadrante, você vai evitar aquelas que não são importantes e que não são urgentes. Você vai evitar gastar tempo com essas tarefas, tá? Elas não contribuem nada para sua vida, então, de preferência, elimina, não perca tempo ali, tá? Essa estratégia ela é super valiosa para ajudar você a focar naquelas atividades que são mais importantes e evitar de cair na armadilha de ser constantemente reativo àquelas tarefas que são urgentes, mas que não são significativas. Porque às vezes a gente dá um valor muito grande para aquilo que não tem tanto valor assim, em termos de urgência. Tá? A gente para tudo que a gente está fazendo para resolver uma coisa que não é tão urgente assim, que não é tão importante assim. Então, quando a gente faz essas listas, a gente consegue ter uma visão mais clara daquilo ali, tá? Então, você consegue ser mais produtiva quando você consegue separar as coisas e você consegue gerenciar o seu tempo de modo geral. Algumas ferramentas que podem te ajudar na hora que você for organizar essas tarefas por importância. Um cronograma, você montar ali um cronograma, por exemplo, de pedidos. Eu recebi o pedido dia tal, tem que entregar dia tal. Então, você tem que ter um cronograma ali para poder produzir aquele pedido. Uma ação de marketing, eu vou fazer uma ação para Natal, até que dia que eu tenho que estar com isso produzido, até que dia que eu tenho que estar com essas fotos no Instagram. Então, monta o seu cronograma, se planeja ali direitinho e tal.
Agendas são super úteis na organização de tempo, lógico, elas são feitas para isso. Planners também são super úteis também na organização de tempo. O seu planejamento ele tem que ser diário, semanal, mensal, às vezes semestral e anual, tá? Você tem que ter um planejamento da sua vida ali, principalmente da vida do seu ateliê, organizadinho, bonitinho para você economizar tempo, para ser mais produtiva e para não se embolar no meio da sua produção, ali no meio da divulgação dos seus produtos. Algumas ferramentas online que podem te ajudar. A agenda do Google, que todo mundo tem no celular. Usem a agenda do Google, gente, usem, tá? Ela é ótima porque ela vai te notificar, ela vai te mandar alarme no celular para te lembrar de algumas coisas. Então, tudo isso que sacode a gente, sabe aquele povo que tem aqueles aplicativos que manda tomar água? Tem uma galera que usa esses aplicativos, são ótimos, né? Que o aplicativo apita lá, vai tomar água, minha filha, tá na hora de você tomar água, a pessoa vai lá, levanta e toma água. A agenda do Google faz a mesma coisa, se você pedir para ela te avisar, te sacudir, ela vai te sacudir certinho na hora que precisa ali. Então, usem a agenda do Google. Outra ferramenta bacana, um pouquinho mais elaborada, mas que também é bacana para te ajudar a organizar, é o Trello. Trello, Trello, para quem não conhece, joga no Google lá depois. É um plannerzinho bem bacana ali também, que você pode se organizar diariamente, semanal, etc., do jeito que eu falei para vocês. Uma ferramenta bacana. E existem várias outras também. Aí é explorar o universo online aí para saber as outras ferramentas. Mas só com essas duas já dá para você brincar, ou só com uma delas. Você pode escolher qual delas que você vai querer, vai adequar mais para o seu perfil, tá? Delegar tarefas, pedir a colaboração, tanto da sua rede de apoio, se você tiver, quanto dos seus familiares. Então, gente, ó, eu tô apertada de serviço, por favor, me ajuda, chama os filhos, quem já tem filho crescido, me ajuda, mantém, se você mantiver o seu quarto arrumado, se você não deixar a toalha caída no chão do banheiro, você já tá me ajudando, conversa com o marido, fala, marido, ó, eu tô apertada aqui de encomenda, eu tô com um monte de coisa para entregar, tem como você lavar a louça para mim essa semana? Tem como você resolver isso aqui para mim essa semana? Tem como você pagar essas contas aqui para eu não ter que parar para fazer isso? Então, conversa com a família, gente. Família é a melhor coisa que a gente tem na vida. Se a gente não puder pedir um favor, se a gente não tiver a liberdade de conversar com o filho, com o marido, dentro da nossa família, a gente não tem com mais ninguém. A gente não pode pensar que, tipo, a gente conversa com estranho super de boa, pede favor para estranho super de boa, mas, não, meu marido não vou falar nada com ele não, que ele vai ficar bravo comigo. Pelo amor de Deus, gente. É a pessoa que divide a vida com você, é a pessoa que divide sua cama, é a pessoa que divide sua casa. Então, você tem que ter liberdade para conversar com seu marido, você tem que ter intimidade para conversar com seu marido. Explicar as coisas e pedir ajuda, tá? Façam isso. Tanto dentro de casa, quanto com a rede de apoio, quando você tem rede de apoio. Se você tem lá, por exemplo, uma mãe, que sua mãe te ajuda, mora na mesma cidade que você, de vez em quando você deixar as crianças com a sua mãe, passar o dia lá com elas para poder fazer uma tarefa que é importante, que é urgente ali, entendeu? Usem isso. Não tem ninguém na minha cidade que me ajuda, não sei o que e tal. Pensa estratégia, botar a criança numa escolinha ali uma semana, eu já fiz isso. Ano passado a gente fez a decoração de Natal da cidade, eu coloquei a Antonella numa escolinha durante uma semana ali, para eu poder conseguir trabalhar, para eu poder conseguir resolver essa atividade que era importante, que era urgente, que não tinha outro dia para fazer, tá? Então, usem essas estratégias, tá bom? Quando você consegue se organizar, por exemplo, você tem o seu espaço de trabalho organizado, isso aí otimiza o seu tempo de produção. Quando você usa a estratégia de listas de tarefa, que é essa que eu acabei de falar para vocês aqui, isso ajuda você a manter o foco, ajuda você a acompanhar suas atividades, o que foi feito, o que não foi, o que precisa fazer com mais urgência, tá? Outra coisa, você pode pegar tarefas que são grandes, que são mais complexas e dividir essas tarefas, quebrar elas em etapas menores para você conseguir fazer de forma mais fácil. Tá bom? E o mais importante de tudo, a gestão de tempo, gente, gerenciar o tempo, fazer essas listas, fazer essas coisas, usar a agenda, etc., é um processo contínuo, é o que eu falei para vocês. Você tem que convencer o seu cérebro de que aquilo é importante. Então, é um processo contínuo, exige uma adaptação no começo, porque você vai estar mudando um hábito, mudando uma rotina do seu dia a dia, mas você tem que ser insistente, você tem que ser consistente naquilo ali que você está fazendo, que aquilo ali vai virar em pouco tempo uma rotina, vai entrar na sua rotina e aí acabou. E aí tá fácil para você, tá bom? Meninas, fez sentido? Ajudou?
Me contem nos comentários, manda palminha, manda coração quem gostou do nosso papo de hoje. Quem está aqui comigo desde segunda-feira sabe que nas lives de esquenta eu estou propondo algumas atividades para você já ir se acostumando com o que vai ser, com a dinâmica que a gente vai fazer na Semana Artesã CEO. O jogo de hoje você vai me mandar no direct, acabando a live, como que você costuma organizar seu tempo por aí. Você usa agenda, você usa planner, você faz lista de tarefa, como que você organiza o seu tempo por aí? E se você ainda não organiza, manda lá. Fala assim, olha, não organizo, mas a partir de hoje eu vou organizar porque você me ensinou na live. Tá? Então, a partir de hoje, vocês não têm desculpa mais, tá bom? Então, me manda lá no direct como que você costuma organizar o seu tempo por aí, que as 10 primeiras que enviarem vão receber um link para baixar um PDF exclusivo Artesã CEO, tá? As meninas que participaram aqui desde segunda-feira, elas já estão ganhando os PDFs, estão ganhando os prêmiozinhos dela lá. Os prêmiozinhos das lives podem ser PDFs, podem ser links para outras lives ali, onde eu falo do mesmo assunto, para vocês complementarem a informação, pode ser planilha. Daqui a pouco eu vou começar a mandar umas planilhinhas para vocês, então participem, me manda lá no direct que vocês vão ganhar bons presentes aqui nas nossas semanas de esquenta, tá? Essa live que a gente tá fazendo hoje, que a gente tá fazendo desde segunda-feira, sempre às 7 da manhã, é uma live que faz parte do nosso esquenta para a Semana Artesã CEO que está chegando. É uma super semana de treinamento em vendas e marketing para artesãs que querem aumentar o seu faturamento em R$3.000 ou mais vendendo seu artesanato na internet. Se você ainda não fez a sua inscrição, é urgente e importante, tá, gente? Acabou a live, você vai lá agora, é imediato, fazer a sua inscrição, tá? Acabou a live, você vai lá no link que tá na minha bio, vai clicar lá no link, segue o passo a passo. Ah, mas eu tenho que preencher cadastro. Não tem, não. É o seu nome, o seu e-mail. Aí você vai para uma outra página onde você vai clicar para participar do grupo do WhatsApp. São 3 passos que você tem que colocar lá só. Rapidinho, tranquilo, ninguém vai pedir ali os documentos da sua vida, que anos você casou, quantos filhos você tem, nada disso. É muito simples, muito rápido, urgente e importante. Saiu da live, clica lá no link da bio e vai lá fazer a sua inscrição para a Semana Artesã CEO, tá? Lembrando que se você compartilhar e trouxer uma amiga com você, os seus resultados eles são sempre melhores, porque você começa a formar uma rede de apoio bacana ali que vai te ajudar na evolução do seu ateliê. Isso foi até bom que ela comentou ali, porque a gestão do tempo, ela é muito pessoal, ela vai depender dos seus objetivos, do objetivo do seu ateliê, dos seus objetivos pessoais, ela depende de tudo isso. Então não existe uma fórmula, chegar aqui e falar, você vai fazer esse passo a passo exatamente desse jeito. Então a gente passa de um jeito um pouco mais genérico, que é para todas vocês conseguirem aproveitar a informação. Só que depois, quando a gente vai bolar a estratégia, essa estratégia ela é bem pessoal, você tem que ir direcionando de acordo com as estratégias do seu negócio, ali, do que você planejou para a sua vida e para o seu negócio, né? Meninas, beijo grande para vocês.